acredite se quiser. Mas as mentiras absurdas de Lula na coletiva de imprensa ontem, onde ele disse que não houve rombo fiscal no seu governo, eram apenas o início de uma campanha articulada para reescrever a história. As mentiras de Lula não se trataram de casos isolados, não foram deslizes cometidos por ser uma fala de improviso, não foram equívocos ou imprecisões, como a imprensa militante costuma chamar as mentiras vindas da esquerda. Hoje pela manhã, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, deu a prova de que o governo Lula já não tem mais o mínimo de preocupação com o fato de estar deixando evidente o quanto está tentando manipular os fatos. Depois do Tesouro Nacional ter divulgado na noite de ontem o relatório com o resultado final do déficit primário do governo em 2024, que foi de 11 bilhões de reais, sem considerar as despesas com o Rio Grande do Sul e com os incêndios pelo Brasil, o Banco Central divulgou hoje pela manhã o seu relatório com os resultados do setor público consolidado no ano passado. A título de contextualização, o setor público consolidado é formado pela União, pelos estados, pelos municípios e pelas estatais. Nesse caso, as despesas emergenciais são consideradas. Assim sendo, o setor público consolidado teve um déficit primário de 47,6 bilhões de reais. Dentro disso, o governo central teve déficit de 45,4 bilhões, os estados e municípios tiveram superávit de 5,9 bilhões e as estatais, que foi o número que mais chamou a atenção, tiveram déficit de 8,1 bilhões de reais. E a razão para que esse último número tenha chamado mais atenção é muito simples. Esse foi o maior prejuízo da história das estatais. Bom, mal deu tempo desses dados terem sido divulgados para que a ministra Esther Dweck já fizesse um pronunciamento à imprensa ao lado do atual presidente dos Correios com a nova versão da verdade criada pelo governo Lula. Olha só. Primeiro, não é rombo. Por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. É rombo sim. Déficit é rombo. E o fato de vocês chamarem de outro nome e explicarem isso não faz com que a verdade mude. Déficit é prejuízo, é rombo. Isso precisa ficar muito claro. Agora vamos adiante na fala dela. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando um resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né? O foco com os Correios é que ele seja uma empresa lucrativa. Né? Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Isso só piora ainda mais a situação, porque esse uso de dinheiro em caixa e o saldo deficitário ao final do ano mostram que o dinheiro que um dia já sobrou está sendo agora consumido. As estatais tiveram superávit acumulado de 14,4 bilhões de reais no governo Lula 1 e 4,1 bilhões de reais do governo Lula 2. Dilma inverteu a situação e entregou um déficit acumulado de 4,5 bilhões no seu primeiro governo e, graças ao seu impeachment em 2016, o fim do ciclo em 2018 teve déficit acumulado de apenas 0,5 bilhões. Durante a gestão Bolsonaro, mesmo passando pela pandemia, as estatais tiveram recorde de superávit. O acumulado foi de 24,4 bilhões de reais ao longo dos 4 anos de governo. Lula assumiu e em 2023 elas já tiveram déficit de 2,3 bilhões e agora em 2024 déficit de 8,1 bilhões de reais, fazendo com que o prejuízo acumulado seja de mais de 10 bilhões de reais nesses 2 anos. Ou seja, a fala da ministra mostra que a atual gestão está consumindo o dinheiro que a gestão anterior fez sobrar. Mas os argumentos dela ainda não acabaram. Olha só o que ela disse na sequência. As empresas estatais voltaram a investir, né? Os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna de para onde a empresa está caminhando, né? Deixar de ter um grande foco, além, obviamente, do serviço universal de cartas, né, de entregas internas. Ele está muito focado nas compras internacionais, ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo e, obviamente, isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então, ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então, o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal,
só receitas e despesas no ano. Pura baboseira. A situação catastrófica das contas dos Correios não é por conta de investimentos que estão sendo feitos na logística, etc. A verdade é que os Correios estão passando por uma crise gravíssima. Ainda em outubro do ano passado, circulou um documento interno em que a empresa estava determinando medidas urgentes que seriam adotadas na tentativa de retomar o equilíbrio econômico-financeiro e evitar o estado de insolvência. Em dezembro de 2024, mais de 200 unidades do Correio ao redor do Brasil estavam correndo risco de despejo por conta de falta de pagamento. Sabe quem é o presidente da estatal hoje? Justamente esse cara que aparece ao lado da ministra nesse pronunciamento. O advogado Fabiano Silva dos Santos foi nomeado por Lula, mas escolhido pelo grupo de advogados militantes Prerrogativas. Em outras palavras, Lula deu esse cargo como um agrado aos seus mais fiéis seguidores do meio jurídico. Enfim, o fato é que o déficit dos Correios não foi ocasionado por investimentos ou por mudança de foco na empresa. A questão aqui é uma crise financeira sem precedentes. E é impressionante como esse pessoal tem a cara de pau de aparecer em público contando mentiras dessa magnitude. Não menos impressionante é a cara de pau daqueles que conduzem inquéritos para apurar supostas fake news vindas de um lado, mas permanecem no mais absoluto e covarde silêncio diante dessas mentiras que vêm sendo transmitidas diariamente ao povo brasileiro pelo próprio governo. Bom, mudando agora de assunto, você deve ter percebido que a fala da ministra foi exibida pela Globo News, e é justamente sobre essa emissora que eu vou falar agora. Nesse sábado, dia 1º de fevereiro, serão realizadas as eleições para a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado. O pessoal da Globo News tem falado bastante sobre isso. Até aí tudo bem, perfeitamente natural. Só que, em vez de ter apenas jornalistas dentro do Congresso fazendo a cobertura dos acontecimentos, a emissora simplesmente teve acesso exclusivo a espaços dentro do prédio do Legislativo para montar estúdios de onde os seus programas foram transmitidos ao vivo. Isso aconteceu ontem à noite. O tamanho de coisa, de desafio que tem pela frente. Mas eu queria mostrar para vocês uma cena. E também hoje à tarde com o programa Estúdio I. Segurança Pública e Direitos Humanos. Agora eu pergunto, quem é que autorizou a emissora a usar esse espaço dessa forma? Para que esses espaços tenham sido utilizados, certamente foi necessária uma autorização formal do poder público. De quem partiu então essa autorização? Tudo bem que as coberturas das eleições para as novas presidências das casas do Legislativo pode ser considerada de interesse público, mas a administração pública deve seguir princípios como o da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Então fica a pergunta: as demais emissoras tiveram a mesma chance ou esse foi um privilégio concedido apenas à Globo? Houve alguma licitação nesse sentido? Bom, de qualquer forma, apesar de teoricamente a cobertura das eleições no Congresso poder ser considerada como algo de interesse público, o fato é que, na prática, os interesses que estão sendo atendidos com o uso desse espaço estão sendo, como sempre aconteceu na Globo News, os do governo Lula. A resposta do Lula não poderia ser outra, porque há uma questão técnica, há uma questão aritmética, mas há também a questão da soberania. Eu concordo que a resposta adequada é essa.